pressão ou pressão parcial está ligada a dois fatores. Primeiro, os dados do problema. Segundo, o estado físico do componente. Se for um gás, pode ser tanto uma quanto outra. Agora, se for um componente em solução, só pode ser concentração. Note então o esquema. A mais B ficam como se fosse o primeiro membro. C mais D ficam como se fosse o segundo membro. Sentido 1, então, chamaremos de sentido de ida. O sentido 2 chamaremos de sentido de volta. Então, repare, a adição de A ou B favorece a reação 1, favorece o sentido de ida. O equilíbrio é deslocado para a direita. Já a adição de C ou D favorece a reação 2, que na verdade é o sentido de volta. Logo, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Agora, retiradas. A retirada de A ou B favorece a reação 2. Por quê? Porque o sistema vai tentar repor esse A, repor esse B, voltando consequentemente o sentido. Ou seja, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Agora, a retirada de C ou D favorece a reação 1. Veja, eu retirei C, retirei D, o sistema vai repor C ou D. Logo, o equilíbrio é deslocado para a direita. Resumindo então, pessoal, vamos repassar tudo o que falamos no esquema. Olha só, eu adiciono A. O que o sistema vai fazer se eu adicionei A? Gastar esse A. Para gastar A, sentido 1. Da mesma forma, se eu adicionar B. Agora, eu adicionei C. O que o sistema precisa? Gastar C. Para gastar C, sentido 2, sentido de volta. Da mesma forma, se eu adicionar D, vamos gastar D. Então, vamos para lá, sentido de volta. Bem, as retiradas são um pouco mais complicadas. Eu tenho a certeza que sempre é possível adicionar. Retirar nem sempre é possível. Imagine uma situação boba. Eu tenho café com leite e quero tirar só o leite. Que dificuldade! Mas, supondo que é possível retirar um único componente, observe, se eu retirar A ou B, o sistema vai repor A e B, vai fazer A e B. Então, repõe sentido 2. Se eu retiro C ou retiro D, o sistema tem que repor C e D. Consequentemente, para repor, sentido 1. Não é difícil, é só estar atento e ver o que aconteceu e a consequência. Se foi colocado, tem que ser gasto. Se foi retirado, tem que ser reposto. Vejamos então a influência da pressão total sobre o sistema. Repara, esse é um ponto crucial que você vai ter que entender muito bem. Se eu aumento a pressão total, o sistema vai tentar reduzir a pressão total. Como é que é possível reduzir pressão total? Só de uma maneira, reduzindo o número de mols de gás do sistema. É a única maneira, é baixar o ΔN, baixar o número de mols de gás. Ao contrário, se eu diminuo a pressão, o sistema vai tentar aumentar a pressão. Como? Aumentando o número de mols de gás do sistema. Veja comigo neste sistema em equilíbrio. Nitrogênio mais hidrogênio fornecendo amônia. Repare o primeiro membro. 1 mol de gás, 3 mols de gás, total de 4 mols de gás. No segundo membro, 2 mols de gás. Então veja, o sentido 1 provoca uma diminuição do número de mols de gás, de 4 para 2. Voltando à equação, repare, eu aqui tenho 2 mols, aqui eu tenho 4 mols. Se eu estou indo no sentido 2, eu estou indo de 2 para 4. Ou seja, o sentido 2 faz um aumento do número de mols, de 2 para 4. Perfeito? Logo, como vai funcionar a pressão total? Se eu aumento a pressão total, o sistema tenta diminuir a pressão total. Como? Tem que diminuir o número de mols. O número de mols tem que ir de 4 para 2. Isto aí favorece a reação 1, ou seja, o equilíbrio é deslocado para a direita. Ou seja, moral da história, se eu quero fazer muita amônia, eu tenho que trabalhar em alta pressão, porque a amônia é feita no sentido 1. Se eu tenho que fazer muita amônia, eu tenho que deslocar no sentido 1. Pressão alta. Para combater a pressão alta, o sistema diminui o número de mols. Consequentemente, faz amônia, que na verdade é o que eu quero fazer.
Assim sendo, se eu sou o feliz possuidor de uma fábrica de amônia, eu tenho que dar a ordem para que a minha fábrica só trabalhe em pressão alta. Você está vendo a terrível relação que tem entre princípio de Le Chatelier e fabricação e, consequentemente, economia? Princípio de Le Chatelier move a indústria. Logo, a diminuição da pressão favorece a reação 2, porque se eu diminuo a pressão, o sistema vai compensar isso tentando aumentar a pressão, aumentando o número de mols, passando então de 2 para 4. Isto é o sentido 2, isto é a reação de volta. Então, repare, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Entendido isso, vamos ver agora o principal fator de deslocamento de equilíbrio, que é a temperatura. Repare, se eu estou falando em temperatura, eu tenho que falar em duas coisas. Eu tenho que falar em reações exotérmicas e tenho que falar em reações endotérmicas. Exo é para fora. Uma reação que libera calor para fora, libera calor, vai esquentar o meio ambiente. Ao contrário, uma reação endotérmica absorve calor, retira calor ao meio ambiente, logo vai esfriar o meio ambiente. Então veja, se eu tenho uma reação exotérmica, ela faz a temperatura aumentar. Se eu tenho uma reação endotérmica, ela faz a temperatura diminuir. Mas veja, eu tenho que conjugar isso com o fato de que o sistema é contra. Se o sistema é contra, observe como é que eu vou raciocinar. Se eu aumentei a temperatura, o sistema vai reagir. Vai reagir como? Tentando baixar a temperatura. Ou seja, usando o calor que eu forneci para fazer uma reação endotérmica. Sempre, então, o aumento de temperatura favorece a reação endotérmica. E o contrário é verdade? Claro! Claro que o contrário é verdade. Observe, se eu diminuo a temperatura, eu diminuir, o sistema é contra, vai tentar esquentar, vai tentar aumentar a temperatura. Logo, a diminuição de temperatura favorece a reação exotérmica. É esse jogo que nós temos que ver quando analisarmos uma reação. Claro que temos que ter, então, o ΔH, para sabermos se a reação é endotérmica ou exotérmica. Me acompanhe neste exemplo da amônia. Nitrogênio mais hidrogênio fazendo amônia, nos dois sentidos, 1 e 2, o ΔH se refere sempre ao sentido de ida, ou seja, o sentido 1, o sentido de ida, o sentido de escrita natural é que está dado aqui. Se o ΔH é negativo, quer dizer que a reação é exotérmica, insistindo. Que reação é exotérmica? A ida, ou seja, nitrogênio e hidrogênio se transformarem em amônia, isso é exotérmica. Vamos guardar assim? Fazer amônia é exotérmico. Logo, o sentido 1, reação exotérmica. Consequentemente, sentido 2, reação endotérmica. Perfeito? E agora vamos analisar o aumento da temperatura. O aumento da temperatura favorece que reação? Vamos ver se você entendeu. Se eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo a reação que vai fazer a temperatura baixar. E qual é a reação que faz a temperatura baixar? Claro, você lembra, é a reação endotérmica. Então, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. E quem é a reação endotérmica? A volta. Observe aqui, o aumento da temperatura é favorável à reação 2, ou seja, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Evidentemente, então, se eu fizer a diminuição da temperatura, será favorável à reação 1. O equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Está perfeito? Você entendeu esse jogo de o que eu faço, o que o sistema faz? Isso é essencial à resolução de qualquer exercício. Botei essa dica aqui para você não cair em pegadinha nenhuma. Olhe lá. A adição de um catalisador não desloca o ponto de equilíbrio de uma reação reversível. Aquataca outra vez. Claro que não desloca. Um catalisador faz o equilíbrio ser atingido mais rapidamente. Se o equilíbrio já foi atingido, o que o catalisador afetaria?
Eu sou muito esperta. Está na hora de fazer exercício. E eu vou te convidar a me ajudar direto nesse exercício inicial. O primeiro exercício, então, é KC para a reação A gasoso mais B sólido, dando C gasoso mais D gasoso, a 127 graus Celsius, é igual a 49 mol por litro. Qual o valor de Kp nestas condições? Vamos lá? A fórmula é Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN, que eu espero que a gente já saiba de cor. Kc foi dado, é 49 mol por litro, ok? O R, todo mundo já sabe de cor, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. T, temperatura. Bem, nos deram a temperatura Celsius, 127 mais 273, 400 Kelvin. Bem, e agora vamos com maior cuidado calcular o ΔN. ΔN desse exercício é quase uma pegadinha. Repare, no segundo membro eu tenho